aqui mais uma vez, qualquer coisa, a gente finaliza e inicia de novo. Oh, E parece que deu. aí? Não, tá. Ó, não, amigo grande vai ser esse aqui agora. Eu tava falando aqui, imaginando que tava ligado, e tá aqui o clube, ó. Olha só que maravilha. E aí, Vamos meu plugar agora. povo? Vamos, Jesus. Peraí. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo aqui. Tá bem o áudio aí? Como é que tá? Tá chiando alguma coisa? Tá? Não, tá tranquilo. Pra Tá mim tá de tranquilo. boa. Tá. E o pessoal aí de casa, como é que tá? Tá entrando. Tem 5 pessoas. Já convoquei o pessoal do coral, viu? Se ninguém entrar, vai descer fogo do céu. Nossa, Vou subir todo mundo. olha aí, Shirliane entrando, Elano, Pastor Adel, não vou Pastor falar Adelmo nada. Já tô com vergonha Linhares. já tô com vergonha. Que é isso, hashtag, sou nem digno de falar aqui agora com essa presença magnânima. Inefável. Vamos parar por aí. Tá aí, minha amiga, como é que tá você? Estamos bem, graças a Deus. Caminhando como Cristo quer e estou muito feliz pelo convite de poder falar desse livro que tem nos ajudado, já ajudado a mim e a minha família nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, né? É um livro fantástico. Depois da Bíblia, é um livro que eu recomendo para todo mundo, que eu não conhecia e que eu estou muito feliz em poder falar dele. Gente, só para quem tá entrando, a gente começou um pouco depois, tá? Mas é porque a Thay tinha compromisso, né? Tava lá Desculpa. no ensaio do coral da igreja. E é isso aí. A pessoa tem esse pequeno atraso, mas estamos aqui. A glória de Deus. Vai dar tudo certo no nome de Isso, Jesus. Mas vamos lá, vamos iniciar, né? Vamos lá, minha amiga. O que é que você tem aí a dizer, primeiramente, sobre a sua experiência de ter lido esse livro? Você já falou um pouco, mas se quiser abordar um pouco mais. pronto. Na verdade, estão perguntando aqui qual é o livro. Esse aqui, essa criança linda, Nós temos iguais! As Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Na verdade, eu nunca me interessei em ler esse a priori, né? Sempre tinha ouvido falar muito dele, principalmente pela minha amiga Thalita Nascimento. Ela fazia as devocionais dela juntamente com esse livro. E quando o meu esposo comprou um box que veio 4 livros parecidos, eu era assim, se não me engano. Aí veio ele. Acho que foi até um box que tu tinha falado também. É o mesmo que a gente comprou, né? 4 livros. Sim. E aí ele falou assim, tem um Peregrino. E tinha um outro, né, que era justamente Imitação de Cristo. E aí eu surgi a curiosidade de poder ler. E eu já fiquei um pouco assustada porque a linguagem dele é bem diferente, né? É uma linguagem bem difícil. Que leva o leitor, em alguns determinados momentos, a pesquisar os significados das palavras, né? Tipo, não sabia o significado de tíbio, e dentre outras palavras que ele vai abordando, né? Para você conseguir entender o contexto. E ele chegou num momento em que eu estava gestante, na época, né? Que eu comecei a ler, ele estava gestante. E eu tinha pegado Covid e estava muito mal. Quando você está doente, você não quer ler, fazer nada, né? Você não quer existir, e mal existir. E esse livro, como ele é uma de leitura, por mais que com palavras rebuscadas, ele é um livro fácil, gostoso de ler. E quanto mais você lê, mais você quer continuar lendo. Então, ele foi abordando no primeiro livro a parte da devoção a Deus, a forma que a gente deve se relacionar com Deus. E nos outros livros ele vai explanando mais isso, com relação à comunhão, à Santa Ceia, a forma de você se comunicar com o seu próximo, a forma com que você lida com o seu pecado. Então, ele vai tratando isso de uma maneira muito única. E foi até... Eu cogitei ainda colocar o nome do meu filho de Tomás por causa disso. Olha só, rapaz. Vou botar o nome dele por causa disso, porque
eu fiquei encantada demais com o livro, né? E falando da parte mais histórica, né, de como ele foi escrito mais ou menos no ano de 1441, tem uma pescazinha aqui porque é muita informação, nas vésperas da Reforma Protestante. E você lembra, de fato, alguns resquícios da Reforma Protestante, porque o Tomás de Kempis, ele foi um padre, né? E você já fica assim, meu Deus, um padre escrever coisas tão incríveis como essa, você não espera, né? Eu fiquei tipo assim, como assim isso é um padre, sabe, de toda coisa desse jeito? Então eu fiquei muito surpresa. E Tomás de Kempis porque é a cidade natal dele, né, da Alemanha. E eu falei, meu Deus do céu, é como se falasse o Mateus lá da Vila Chechel. Escreveu o livro, Mateus lá da Vila Chechel. Então, essas informações mais peculiares dele que Só faz você detalhe, isso é entender quando um quer pouquinho causar mais. medo em alguém, né? Porque quando quer parecer elegante, fala Jardim Primavera. Ai, meu Deus! Desculpa. Pois é, o Mateus lá de Jardim Primavera, então, né? Isso, melhorou. E aí, pesquisando um pouco mais, ele se dedicou muito a levar um cristianismo verdadeiro e simples, né? Porque na época que foi escrito, com toda essa revolução, antes da reforma protestante acontecer, estava acontecendo muitas coisas que difundiam muito o evangelho e fazia com que as pessoas criassem ideias que não tinham basamento. É muito ritual para aquilo que não tem bíblico. Então, eu acredito que ele veio com uma luz, né? Escrever aqui tudo que ele passou, os aprendizados que o Espírito Santo deu a ele para que ele formasse esse livro, que eu considero como se fosse um diário pessoal dele, né? Ele fez esse diário pessoal, vou escrever aqui tudo que aconteceu comigo para que as outras pessoas aprendessem também a lidar. E é assim com que eu trato e tenho esse carinho muito especial por esse livro. Eu não sou muito de me apegar a livros, né? Mas esse aqui eu tenho um carinho todo aqui, ó, todo marcado, todo rabiscado assim, escrito em tudo quanto é canto, porque é um livro muito útil. É que nem eu disse, depois da Bíblia é ele. Mas interessante isso, a título de curiosidade, assim, também, né, aproveitar que está falando. Ele já foi o segundo livro mais lido em todo o mundo, né? Ele, depois da Bíblia, ele já chegou uma época a ser o livro mais lido em todo o mundo. Essa Não sabia. Muito grande. Assim como o Peregrino também já teve um período, né, que também foi o segundo mais lido. Mas nesse período de publicação e tal, ele se difundiu bastante, né? Muitas pessoas leram, inclusive, anotei até uma curiosidade aqui também, eu estava pesquisando a vida desse rapaz, né, o John Newton. Ele é famoso por a autoria daquele hino através da leitura desse livro. Ele serviu um período de tempo a marinho, um pouco de tempo, e certa feita a embarcação dele enfrentou uma tempestade, né? E ele tinha lido esse livro e ele fez a seguinte afirmação: se esse livro transmite algo que seja verdade, eu me converterei a ela se eu sobreviver. E aí não deu outra, né? A tempestade se desfez, vem muito em testemunhos. A tempestade se desfez, ele sobreviveu e se converteu de fato e passou a ser um pastor anglicano. E depois, né, fez essa música, Amazing Grace, que é bastante conhecida, mas, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também, né? Mas, para você ver como esse livro teve esse alcance, assim, e, enfim, tem esse valor histórico, de fato. É bem interessante mesmo. E, como você falou, ele parece mesmo, assim, um diário, né, que alguém escreveu, assim, muito embora, muitas vezes, ele também tem uma pegada mais... Parece que ele está fazendo um sermão, para a igreja, alguma coisa assim. Mas também é legal tem bastante que ele também tem emocional. É um livro ótimo, que nem o pastor Adamo tinha falado, né? É um livro ótimo para quem tem dificuldade com relação às devocionais. Eu confesso que eu vim conhecer, né, essa atitude de fazer o devocional depois que entrei para a Igreja Batista. E entendi de uma forma muito rasa o que é o devocional, né? Tipo, você acordar de manhã, ler a Bíblia, orar, cantar o louvor, pronto. Mas, na verdade, é um momento particular com o Senhor, né? Isso se evidenciou muito quando eu comecei a ler esse livro, e principalmente quando eu estava no hospital. Porque parece que o Senhor, na sua soberania, ele levava eu a ler as palavras, frases que ele falava, que de fato
me confortava naquele momento, né? E uma que eu nunca me esqueci, que até no culto de oração, eu até mencionei, que foi assim, que ele falou: se tu não consegue sofrer com paciência, com alegria, sofre, porém, com paciência. Isso durante todo o período da gestação, todo o período do pós-parto, o período do puerpério e do luto, atualmente, do Adam, essa palavra ela vem como um calento. Se você não consegue sofrer com alegria, sofra com paciência. Com a paciência de saber que o Senhor é soberano, com a paciência de saber que Deus sabe o que faz com as nossas vidas, né? E você consegue sentir no Thomas essa sinceridade. Ele não se demonstra aqui um super crente, uma pessoa que é forte o tempo todo. Na verdade, muitas das vezes, com que ele chega a escrever pedindo socorro para o Senhor, se compadece da minha alma, tem misericórdia de mim. E é legal a divisão que ele faz das falas, né? Ele coloca Jesus Cristo, ponto, o que o Senhor está falando, e alma fiel. Ele se coloca como alma fiel, né? Do que ele fala para o Senhor. Então você consegue fazer essa divisão muito, muito concreta, muito certa, do que ele fala para Deus e do que Deus fala para ele. E eu acho que uma das frases desse livro que é muito, muito conhecida, que foi uma das frases que a primeira frase que eu conheci desse livro, né? Que ela é do livro 1, do capítulo, acho que 9, se não me engano. Fala assim: se a cada ano estripássemos um vício, bem depressa seríamos perfeitos. E essa ideia do estripar, de tirar assim um vício, ela quando você lê assim, ela é muito forte, né? Porque estripa, Só estripa é correção, uma coisa comum, né? é o capítulo 11, 11, né? Olha aí, o pessoal super atento a números romanos, viu aqui, ó. E aí essa questão do estripar pecados é algo muito real ainda. Olha a época que foi escrito, né? 1441, estamos aqui em 2021 ainda falando que essa frase, essa verdade ainda se faz muito presente nas nossas vidas. Temos o costume errôneo de guardar pecados, de levar e deixar eles como de estimação. E nesse capítulo ele confronta muita gente, nesse primeiro livro, ele confronta em estripar os pecados, em tirar, em levar a Deus de fato, em confessar a Deus aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem feito. Mas sempre lembrando de que Deus é soberano, de que nada a gente esconde dele. A gente pode tentar esconder do nosso pastor, do nosso líder, do nosso esposo, da nossa esposa, mas a gente nunca vai conseguir nos escondermos do Senhor. Então, para quem não conhece o livro, guarde essa frase. Se você conseguir estripar um pecado por ano, você vai conseguir ser uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E não é aquela coisa, passei um ano, consegui estripar um pecado, agora eu vou para outro. Não, é aquela coisa tipo, diariamente, negar a si mesmo, levar a sua cruz e caminhar segundo a Cristo. Sim, isso é muito relevante, né? Porque você parar para pensar, na verdade, esse livro, apesar, como você falou, apesar de ter sido escrito, né, século, acho que 14. 14, ele é anterior à reforma, né? Ele é anterior, na verdade, a muitas coisas, inclusive a própria publicação de livros. Aqui, ainda falando sobre a publicação dele, esse livro foi escrito num período que ainda aquele cara, o Gutenberg, né, da prensa, que fez todo o processo de publicação e que aí se disseminou toda essa questão de publicidade, de livro e tal. Mas esse livro foi desse período, onde as coisas eram muito a cópia, né, eram muito manuscritos. Então, o povo, além de precisar de os clérigos para ter acesso à Bíblia, também precisava de muitas cópias, né, de pessoas que escrevessem cópias ali para ter acesso a esse tipo de escritos e tal. E Tomás, inclusive, é atribuído a ele, né, a autoria do livro, porque ele foi uma das pessoas que se propôs a pegar esses escritos, né, e copiar e traduzir. Mas ele, como você falou, ele foi esse padre, ele foi um monge, na verdade, monástico, né, ele vivia em monastério. Então, você para pensar, principalmente nesse capítulo, fica evidente a vida que ele tinha
cotidianamente, que era uma vida de separação do mundo, uma vida de compulsão, De né, isolamento também, né? de isolamento, abnegação dos desejos e tudo mais. Então, para você ver, muitas vezes você pode ler assim, né? Não sei se você sentiu isso, mas você se sente assim, nossa, quem está falando aqui é um cara que é o cara que alcançou o ápice da espiritualidade. Pleroma. E o pleroma, piada interna, mas é isso. Ah, e aí, é o livro 1 ainda, né? Perdão, não é o. Eu tô vendo só o União agora de Romano, mas não é o 11, é o capítulo 13. É o capítulo 13. Ele vai falar sobre essas lutas que ele mesmo tinha. Né? E aí você para e pensa, poxa, então não era um super crente, não era essa pessoa espiritualizada, mas era uma pessoa como eu, como você, que sofria também tentações. E aí fica evidente nessa frase que ele fala no capítulo 13. Não há ordem religiosa tão santa, tão pouco lugar, tão retirado, onde não haja tentações e adversidades. Ou seja, o cara que vivia no monastério, separado da vida cotidiana, da vida ordinária do dia a dia, e ainda assim, né, tinha as suas lutas. Então, é algo que a gente precisa se atentar. Não existe essa de eu me separar totalmente do convívio social, da buscar santidade, na verdade, não tem a ver com o lugar, tem a ver com a disposição do coração. E Sim, é isso, característico. exatamente. Tem algum capítulo assim anterior a esse que te chamou a atenção, tá? A gente já deu um salto aqui pro capítulo 13, assim, teria outro assim. O 13. A gente já tá no 13, né? A gente falou do 11, né? Que ele fala da extirpação dos desejos, e agora o 13, que ele fala de tentações. Mas algum O anterior a esse? anterior, né? Tem, eu anotei aqui também. Deixa eu ver. Bom, eu acho interessante, continuando a fala, eu acho interessante como fica em evidência, já que a gente está falando de imitação de Cristo, fica em evidência a virtude da humildade. Eu anotei aqui, porque eu achei muito interessante isso. Como a gente falou, né? A gente está falando de alguém que buscava muito essa virtude da humildade. E quando a gente fala de imitação de Cristo, a gente não pode pensar em outra coisa, porque isso era uma das características principais, né? A gente pode lembrar da fala do próprio Cristo, né? Aprender de mim que sou manso e humilde. Então, para você ver, a gente está falando aqui do nome atribuído à autoria, mas eu estava pesquisando, não se sabe ao certo de quem é a obra, porque antes da publicação mais antiga, de Tomás, já havia cerca de 20 publicações, né, que rondavam, né, que já eram conhecidas, mas foi atribuída a ele porque através da publicação dele ficou mais conhecido e tal. Mas estima-se que teria sido algum monge, alguém que preservou esses escritos, e aí Tomás foi lá e copiou. Tá? Mas para você ver, isso também fala de humildade. Alguém que não busca o interesse de ser conhecido, sabe, de renome. E isso fica em evidente, por exemplo, no capítulo 3, 5 e 8, eu anotei frases dele, onde ele fala, não busque tanto, coisas do tipo, estou parafraseando, mas não busque tanto saber quem fala, mas o que lhe é falado, esse tipo de coisa ele vai dizer. E isso fala muito aos nossos dias, que a gente vive num período, né, pelo menos eu considero assim, onde, sei lá, a rede social está aí, mídias sociais em gerais, e aí existe muito isso, essa busca por renome, né? Existem vários teólogos de internet hoje, onde você se depara com uma vasta gama de conhecimento, mesmo que embora muitas vezes superficiais, mas querem ter aquele destaque. E você vê alguém aqui realmente com um coração humilde, né, que ensina que pouco importa a figura, mas importa o conteúdo. Pouco importa a estima que você tem, mas muito mais vale a conduta que é levada daquela pessoa. Sim. Também é o que eu não sabia.
né? Para você ver como é um livro que quanto mais você acha que conhece, menos você sabe sobre a questão do autor, né? No capítulo 10, né, que você perguntou anterior isso, no ponto 2, ele fala de uma frase assim que sobre o aproveitamento do tempo, né? Lembrando sempre que somos mordomos do nosso tempo e não só do tempo, mas também de outras coisas, né? Do nosso dinheiro, dos nossos relacionamentos. Ele fala isso que também traz um alerta pra gente, né? Ele diz assim: o mau costume e o descuido do nosso aproveitamento muito contribuem para o desmando da língua. Então, quando a gente não tem cuidado com a forma com que a gente se importa, com a forma com que a gente cuida das coisas que Deus confiou a nós, faz com que nos leva a pecar contra Deus, né? A fazer o mau uso do tempo, a fazer o mau uso dos nossos relacionamentos, a fazer o mau uso dos nossos recursos. Então, Deus nos chama também para esse cuidado com aquilo que Ele confia a nós, e Ele mostra isso também. É tanto que o título também fala, bem relevante, né? Que se deve evitar as palavras inúteis. Muitas vezes Deus nos dá. A gente pede tanto para Deus, lembrei agora do Gabriel, né? O Gabriel falou assim: pedir tanto a Deus uma esposa. O Senhor me deu essa esposa, eu vou destratar essa esposa, vou destratar o meu emprego, né? Por exemplo. Então, que ele também nos mostra o caminho das pedras para que nós possamos saber como nos comportar, como falar. Tiago também, na própria Bíblia, fala, né, que a nossa língua ela é como fogo, né? E se a gente não tiver cuidado quanto a isso, a gente também tropeça nisso. Agora, sobre esse capítulo 10, eu anotei também aqui, né, sem destaque, porque isso é uma disciplina que eu tenho tentado praticar, né, que faz algum tempo que eu tenho me incomodado com algumas coisas, entre elas é o seguinte: como no convívio, principalmente o convívio entre os irmãos, muitas vezes a gente se pega falando coisas que não são relevantes. Sim. E aqui ele vai falar sobre isso. Evite as palavras supérfluas, as palavras inúteis. Se for de falar, que seja coisas edificantes, né? E aí você lembra, claro, dentro da própria Bíblia, aquilo que Paulo exorta aos Efésios, capítulo 4, não sai da vossa boca palavras torpes, né, que não sirvam para edificação, mas somente as que sirvam para edificação. Então, é uma disciplina que eu tenho tentado praticar na minha própria imitação de Cristo, a gente está falando. Mas precisa ser como Cristo foi. Você não consegue imaginar um Cristo que, pelo menos, né, eu não consigo imaginar Jesus assim, se perdendo em conversas vãs e tolas. Não, Jesus era muito preciso. E tudo que provinha de Cristo era virtude, seja nas suas palavras, nas suas atitudes. E muitas vezes a língua é o que pega para a gente, porque controlar, né, ter domínio, aquilo que o fruto do Espírito vai dizer, né, é o domínio próprio, temperança, é muitas vezes difícil demais. Sim. Porque a gente, como eu estou falando, a gente vive nessa cultura onde todo mundo quer ter voz, e aí de repente, numa situação que você acha, poxa, a minha opinião pode ser importante, e às vezes não é. Às vezes o silêncio é uma boa oportunidade para não falar besteira. Então, é uma disciplina que eu tenho tentado praticar, principalmente com os irmãos, para que eu não seja aquela pessoa, sabe, que vai falar coisas que mais magoam ou mais desqualificam, descaracterizam muitas vezes, né, e tem o rumo completamente oposto da edificação. Sim. E isso é tão verdade que a Bíblia mesmo diz, com relação à língua, não exatamente a língua, não só a língua, né? Mas a forma com que a gente trata os nossos irmãos, né? Mateus 7,14 está aí escancarado para a gente sempre lembrar da forma com que a gente gostaria de ser tratado, que nós tratássemos também os outros. E isso é muito importante porque essa parte do tratar, do falar, também se importa com tratar. Miqueias também falou assim, a boca fala do que o coração está cheio, isso é muito verdade.
Se a gente nutre, se a gente tem muito contato com o mundo lá fora, com coisas que não são edificantes, infelizmente essas coisas acabam entrando dentro da igreja de forma muito sutil, de forma muito simples. Às vezes, o irmão pode até falar assim, irmão, mas eu não estou fofocando, mas eu estou emprestando os meus ouvidos à fofoca, entendeu? Eu não vou ajudar. Eu não estou aqui para ajudar, mas eu estou emprestando os meus ouvidos para a fofoca. Então, esse cuidado que a gente também deve ter ao falar, ao ouvir e ao ver, né? Porque muitas vezes acontecem situações de que alguém fala algo para você, de algum irmão, e aí você não consegue ajudar. Você não tem como ajudar. Então, para que você vai falar para o seu irmão? Chegue para a pessoa e fale, converse. Não seja a sua boca instrumento para falar fofoca, para ser de fofoca. Se a sua intenção não é ajudar. Né? Se não é ajudar, não comente. Ore pelo seu irmão, chega no seu irmão e fale. Mateus 18 na sua vida. Isso é interessante. Muito importante. Tem um salmo também que menciona isso, eu não lembro agora, mas fala que aquele que guarda a sua língua, né, guarda a sua alma da condenação. Deus. Nesse capítulo 11 eu fiquei bem intrigado, né? Algumas vezes o autor ele vai tomar esse rumo de falar que nós precisamos estar completamente separados do mundo, essa coisa. Sobre esses momentos, eu fico um pouco intrigado, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu paro para pensar no que o próprio Cristo foi, né? Como ele andou e tal. Então, eu não vejo assim uma afirmação de Cristo dizendo, vocês precisam ser completamente separados do mundo. Por exemplo, eu consigo ver na Bíblia uma convocação para que a gente transforme o mundo. A gente não deve se conformar, claro, mas transformar pela inovação da mente. Agora sim, a gente precisa avaliar o contexto. A gente está falando de um monge, né, que vivia no monastério, tinha todo esse voto, ele fez voto de pobreza, voto de castidade e tudo mais. Então a gente está falando de alguém que tinha essa disciplina de se abster completamente do mundo, como aí aquela visão, né, de que o mundo é algo mal da habitação e que eu aqui no monastério da vontade de Deus. Mas a gente sabe que não, principalmente assim, a gente que é de uma vertente reformada, principalmente a galera da teologia mais reformacional, né, o calvinista, que tem como base a doutrina da redenção de todas as coisas, que Cristo é o Senhor de todas as coisas, que Ele vem para redimir todas as coisas. A gente sabe que no nosso contexto é a vida cotidiana. O Senhor nos pôs aqui, né? Então a gente não pode fugir disso. Pelo contrário, a gente tem que influenciar. A gente, com o Espírito de Deus, deve fazer novo todas essas coisas, trazer redenção a essas coisas, através da palavra, através de uma vida em Cristo. E é por isso que eu fico assim meio intrigado nessas partes. Mas eu entendo perfeitamente o que o autor quer dizer, por exemplo, nessa parte de estipação dos desejos, né? Capítulo 13, quando ele vai falar sobre as tentações, é muito interessante, eu anotei aqui uma parte. Quero até citar. No finalzinho do capítulo 13, ele termina. Alguns guardam-se das grandes tentações e são vencidos muitas vezes nas pequenas de cada dia, para que, humilhados, não presumam de si nas grandes ocasiões os que nas tão insignificantes fraquejam. Ou seja, ele está dizendo, algumas pessoas guardam-se daqueles grandes tropeços e vacilam em tropeços bem pequenos, para que, humilhados, não se vangloriem, não se estimem acima daqueles que fraquejam. Então aqui você pode até lembrar do livro de Romanos, quando ele vai dizer que todos pecaram e não há um justo sequer. Sim. Então não existe esse super crente que possa olhar para o outro e dizer, olha, como eu sou espiritual, porque eu não peco naquilo que aquele peca, eu não tropeço naquilo que aquele outro tropeça. Não existe isso. A Bíblia nos adverte. Se você está firme, se você cuida de estar de pé, se você considera estar de pé, cuide para que não caia, né? Então essa é a rotina do crente, né? Daquele que teme a Deus, sabe que, poxa, os seus passos não estão isentos, né, da tentação. Todos nós estamos sujeitos a uma queda, a uma falha, porque isso é intrínseco à nossa natureza. Então eu não posso me achar
Mas, que meu irmão, pelo contrário, é tudo pela graça de Deus, a misericórdia que nos sustenta. E por isso que essa observação leva a nos lembrar do quão importante é a igreja. Porque a gente não consegue ter esse tipo de pensamento fora da igreja. De que eu sou tão pecador quanto você. Porque quando a gente está sozinho, a gente só vê o nosso umbigo. Tipo, eu estou aqui buscando, estou perfeito, eu não falei palavrão, eu não escutei a música do mundo, eu não xinguei meu vizinho, então tá tudo certo, né? Mas na comunidade da igreja, a gente consegue ter essa sensibilidade de que o nosso irmão precisa de nós e não é porque o pecado dele é diferente que nos torna mais santos, né? Na verdade, tá todo mundo no mesmo barco, lutando contra as mesmas coisas. Sim, e ele vai voltar a enfatizar isso no capítulo 16, e eu achei muito interessante essa parte, porque ele vai virar a mesa para o seguinte: olha, ao invés de você se achar melhor do que o seu irmão, tenha paciência porque, quem sabe, né, seus irmãos também não se esforcem bastante para ter paciência com você. Isso eu tive que anotar, porque eu me identifiquei bastante. Né? Ele diz assim, tá no ponto 2 do capítulo 16, aí no primeiro parágrafo ele diz: esforça-te por suportar com paciência os defeitos e fraquezas alheias. Também os outros terão muito que suportar de ti. Me lembra aquela situação assim, por exemplo, reunião familiar, né? Sei lá, um Natal, onde todo mundo se junta, tá? Você imagina, sempre tem aquele tiozão, aquele primo, que é chato pra caramba. Que é chato pra caramba, você tem que suportar, e você diz, poxa, eu suporto porque enfim, a gente tem que se encontrar, a gente é família, né? Mas a gente nunca para pra pensar, poxa, talvez eu possa ser o tiozão chato, entendeu? Talvez eu possa ser o primo chato que a outra pessoa não suporta. Na igreja é a mesma coisa, eu pensar. O Senhor tem me feito refletir sobre isso. Porque muitas vezes a gente, através até das nossas falhas morais, a gente se pega pensando, poxa, eu tenho que suportar muita coisa, igreja é tão difícil, tem cada gente que pensa diferente, eu tenho que ter paciência, não agem assim, não fazem desse jeito e tal. Então, muitas vezes você se pega assim, se considerando, né, já superior que os outros. Então, isso é o tiozão chato. Mas você tem que entender que muitas vezes as pessoas se sacrificam bastante para ter paciência com você. Então, você tem que ter paciência com ela. Sim. Outro ponto também nesse mesmo capítulo, na última frase desse mesmo capítulo. Não sei se também te chamou a atenção. Sim, interessante. É bem, né? A virtude de cada um se manifesta melhor na adversidade. A ocasião não faz o homem fraco, revela-o tal qual é. Às vezes a gente, nessas reuniões de família, né? Eu tô exercendo a minha paciência. Mas na verdade revela que você não tem paciência nenhuma, senhora, com nada. É bomba atômica é isso, explodindo à toa, por qualquer coisa. E lembrando A sempre que isso é ocasião, a algo que oportunidade da tribulação, da ocasião, ela ajuda a mostrar que nós somos de verdade. Como é? lembrando sempre que isso é uma coisa, é uma disciplina, claro, né? Que a gente deve praticar uns com os outros, mas isso deve ser de bom grado. Né? Não é aquele espírito Sim, de, eu te suporto porque, enfim, nós somos da mesma família em Cristo. É de bom grado, né? Você para pensar na graça de Deus, como ela nos humilha. Você para pensar no Cristo, que suportou com paciência todos nós, todos os nossos pecados e falhas. Né? Então, poxa, você imagina Cristo com os discípulos, não só com eles, com os 12 ali, mas também com nós, né, que pecamos, falhamos todos os dias. Então, quão paciente é o nosso Deus. E a gente não pode cair nessa arrogância de não querer ter paciência com os demais. é verdade. Indo mais à frente, né? No capítulo, deixa eu ver. Eu ia falar do capítulo 19, Thaís, 19 é bom. rapidamente, porque ele vai falar sobre exercícios do bom religioso. E aqui eu lembrei de um livro, inclusive eu ganhei esse livro recentemente, tá?
celebração da disciplina, Richard Foster. Ele vai falar sobre essa coisa da gente celebrar a disciplina. Pode ser o próximo livro aí pra gente falar. Mas é isso, a gente muitas vezes não se atenta para as disciplinas espirituais, a gente não celebra ela como deveriam ser celebradas. E a gente sabe que as disciplinas, elas são nada mais do que os meios pelos quais Deus resolveu tanto tratar o nosso caráter, a nossa vida devocional, como também as formas como Deus muitas vezes se revela a nós, como podemos ter acesso a Ele, formando em nós o caráter de Cristo, sermos imitadores dele. Mas essa celebração da disciplina eu acho algo muito importante, né? Algo que eu também tenho buscado, porque, precisa dizer, a gente vive uma situação de indisciplina, né, constante. Nosso meio, com as redes sociais, com o advento da internet, a facilidade ao entretenimento constante, né? A gente vive nessa anestesia diária, onde a disciplina se torna algo muito distante. Sim. E eu resolvi, né, me atentar um pouco para isso, porque a gente está se aproximando de um período muito importante no calendário litúrgico. O tempo que antecede o Natal é o tempo de disciplina. É o tempo onde você espera a vinda do Messias, né, a vinda do Emmanuel. E nesse período, que é considerado o período do Advento, é um tempo de disciplina espiritual, para você estar em contrição, assim como o próprio autor vai enfatizar muitas vezes, você buscar a solitude, você ter esse anseio, né, pela vinda do Cristo, pela vinda do Emmanuel, sabendo, claro, do cumprimento de todas as promessas, né, precisando disso. Mas esse tempo de disciplina é o que eu tenho buscado. Sim, a disciplina, ela é um das muletas que faz o crente ir para frente, né, caminhar cada dia. E a Renata Veras, ela, no seu primeiro devocional, que ela liberou como PDF, tem uma frase que até anotei aqui para deixar no mural, para que eu sempre lembre, né, que ela diz assim: deixar de disciplinar a nós mesmos nas práticas espirituais de intimidade, comunhão com Deus, não significa perda da salvação, mas desprezar a plenitude de vida. Então, quando a gente despreza as disciplinas espirituais da oração, de ler a Bíblia, da devocional, de enxergar a beleza de Cristo na criação, a gente despreza tudo aquilo que foi ganhado na cruz, tudo aquilo que Cristo sofreu para que nós pudéssemos desfrutar disso. E o Thomas traz isso de uma maneira também nesse capítulo muito, muito, muito linda. No ponto 3, na parte P, ele fala assim: por mais que nos esforcemos, havemos de cometer muitas faltas leves, ainda assim deve propor-se sempre alguma coisa determinadamente contra o que mais impede o nosso progresso final. E no ponto 4, ele fala: se não te podes recolher continuamente, ou seja, ter momentos com Deus no mesmo dia várias vezes, ele fala: recolhe-te de vez em quando, ao menos uma vez ao dia, pela manhã ou pela noite. E é justamente aquilo que, pelo menos eu acredito, né, que a maioria dos cristãos faça. Quando a devocional não é feita pela manhã, ela é feita pela noite. Mas é o momento de se recolher, de silêncio, de contrição, de pensar no que você fez durante o seu dia, de pensar se você agiu como Cristo queria que você agisse dentro do seu trabalho, dentro da sua família, no seu lar. E isso, para mim, tem um peso muito grande, porque nós mulheres temos esse instinto controlador de tudo, né? E a palavra de Deus diz que o que chama a atenção de Deus é o espírito manso, humilde, tranquilo. E exercitar isso pela força humana a gente não consegue. Porque a gente está aqui, não, você é mansa, você é uma ovelha, né? Mansa, primeiro estressezinho, a gente está ali lá explodindo, querendo matar o marido, os filhos, todo mundo que estiver na frente. Lembrando que nunca é pela nossa própria força,
É o Senhor que nos capacita a sermos mansos. É o Senhor que nos capacita a termos contrição. É o Senhor que nos chama para mais perto dele, para estarmos mais perto dele, né? Esse capítulo sobre o exercício da disciplina é fundamental, né? Da importância que isso existe. Voltando, recapitulando o que você está dizendo, né? Sobre a questão do advento, do Natal, sobre esses dois paralelos, né? Jesus bebê veio e Jesus adulto retornará para levar a sua igreja, né? Essas duas coisas também nos fazem lembrar coisas que eu não tinha em mente, né? De que o Natal para mim era só o bebê nasceu, Jesus nasceu, eba, mas não tinha essa visão escatológica de que o bebê que nasceu, que sofreu, ele vai voltar. Ele vai vir para buscar a sua igreja. E nisso a gente se pergunta, né, de que maneira nós temos esperado, né, essa vinda do Cristo. Porque a gente sabe, as disciplinas espirituais, elas, como eu falei, não são nada mais, nada menos do que a plenitude desse Jesus, desse Cristo em nós, né? É nós vivermos como ele viveu. E nós sabemos que se um dia nós quisermos nos encontrar com esse Cristo, a gente precisa ele precisa nos encontrar semelhantes a ele. Porque do contrário, aparta-te de mim, nem te conheço. Porque é achado em Cristo aquele que se parece com ele. Né? E se ele não se isentou de praticar essas disciplinas, quem somos nós para achar que não precisamos? Né? Então, de que forma nós temos aguardado isso? Aí eu queria fazer essa leitura aqui desse finalzinho do capítulo. Ele diz: nem a todos podem aplicar-se os mesmos exercícios. A uns convém mais estes, a outros aqueles. É bom também variá-los segundo os tempos. Uns são mais para uns são mais apreciados nos dias de festas, outros nos dias úteis. Destes necessitamos na hora da tentação, daqueles um tempo de paz e de sossego. Certos pensamentos aguardam-nos quando estamos tristes, outros quando alegres no Senhor. Aí ele diz no ponto 6. Nas festas principais, cumpre renovar nossos exercícios de piedade, implorar mais fervor e intercessão dos santos. De uma solenidade para outra, façamos o propósito de viver como se tivéssemos, então, que deixar este mundo para entrar na festa da eternidade. Por isso, devemos preparar-nos solicitamente nos tempos festivos, como uma vinda para fervorosa e uma observância, para uma vida fervorosa e uma observância mais severa das regras, como se em breve houvéssemos de receber de Deus o prêmio do nosso trabalho. Então é isso que ele vai dizer. Primeiramente ele vai falar, né, algumas disciplinas elas são mais para os momentos de festa, de fato, outras são para o momento mais de contrição, né? Em tudo, procura buscar fervor para praticá-las, né? Como se você fosse desde já receber as recompensas do Senhor pelo seu trabalho. Interessante. E quando ele fala com essa recompensa, né? A gente pensa, uma casa nova, um carro novo, um marido, mas muitas vezes a recompensa é o próprio Senhor, é Ele te chamar, parte para agora, tchau, né? A gente não para pra pensar nisso. Para que recompensa maior? E o capítulo 23 fala exatamente sobre isso, da meditação da morte. Porque muitas vezes nós nos pegamos presos nas coisas daqui, presos nos pensamentos daqui. O meu gato querendo participar aqui da live. E ele fala já no primeiro ponto o seguinte: bem depressa chegará o teu fim. Vem lá como te portas. Hoje o homem está vivo, amanhã já não existe. E quando desaparecer dos olhos, bem depressa, passa também da lembrança. Então ele fala assim, vê lá como te portas. Então, vê como você está se comportando. O que você tem feito? Como é que você tem agido? Você tem lembrado que você aqui é um peregrino? Que você não foi feito para cá? Que o teu chamado é outro? Muitas vezes eu venho pensando também sobre isso. Principalmente após a morte do Adam. Essa questão da morte parece que ela nos assusta a priori,
mas ela nos amadurece muito no pensamento de que o Senhor ele é soberano para nos chamar a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Então, a questão da preparação, de estarmos preparados, não é uma coisa que hoje você está e amanhã você não está. É todo dia, toda hora você está ali pronto, os seus pensamentos nas coisas do alto, as suas atitudes pensando naquilo que é louvável a Deus, a sua vida girando em torno da vontade de Cristo, porque acho que é Provérbios ou Eclesiastes que diz que bem melhor é estar num velório do que uma festa, porque todos nós iremos morrer um dia, e é bom pensar sobre isso, pensar sobre para onde nós, se a sua fé te faz ter paz ao pensar na morte, te faz tranquilizar, sabendo que quando você fechar os seus olhos, você se encontrará com o seu Senhor. Muito interessante. E aí a gente, como eu falei, né? De que maneira nós temos esperado isso, né? Às vezes a gente se pega em pensamentos tão vãos, tão mundanos, né? E mundanos eu não digo assim, não necessariamente imorais, mas com um apego tão grande às coisas do mundo, como se esse mundo nunca fosse passar, né? E a gente não pode viver assim. Eu costumo pensar o seguinte, né? Imagina um navio, né? Imagina que eu estou dentro do Titanic, e aí eu sei que esse navio vai afundar, né? Então, para que eu vou querer ter riqueza dentro desse navio, ou procurar um melhor status social, ou como melhor me importar com as pessoas? Enfim, cara, esse navio está afundando. Eu tenho que tão somente recorrer àquilo que me é a salvação para fora daqui. Sim. Isso que importa. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Poxa, cara, esse navio está afundando. Não é aqui que vai ser a sua vida. Isso aqui é só temporário, né? Paulo já disse, fixemos os nossos olhos naquilo que é do alto, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E, Sim. enfim. Eu queria fazer várias citações aqui, porque... Não, esse livro aqui, uma live nem pouco, permite, e também pode ser muito cansativo. Mas vamos caminhando aqui. Nesse capítulo, no capítulo anterior, né, ele falou sobre isso também, sobre a miséria humana. Antes de falar necessariamente da morte, ele vai falar sobre quão miserável é esse apego humano às coisas temporais, né? E muitas vezes a gente fica inquieto sobre as coisas que não se dão da nossa maneira. E a gente precisa entender que as coisas não vão ser de fato da nossa maneira. Nunca são, na verdade. E ele fala no ponto 5, né, como se fosse um acalento, né, para isso ele fala no ponto 5 do capítulo anterior, né. Não percas, irmãos, a esperança de progredir na vida espiritual. Tens ainda tempo e oportunidade. E o apóstolo Paulo diz que esse tempo e essa oportunidade é o hoje, é o agora. Então agora você tem a oportunidade de seguir, de caminhar. Então aproveite o agora, porque o amanhã não existe. Não tem amanhã, tem o agora. Então arrependa-se, busque a Deus, aproveite nessa oportunidade. E no ponto 6, na primeira parte do ponto 6, ele diz: como é grande a fragilidade humana, sempre inclinada aos vícios. Que será de nós no fim, se já no princípio somos tão tíbios? Olha a palavra da Thay aí. Sim! O que é tíbio mesmo, Thay? Tu que pesquisou aí, o que é que significa isso? Tíbios, pessoa ríspida, dura, pessoa tíbia. Ai de nós, se queremos entregar-nos ao descanso como se já tivéssemos em paz e segurança, quando em nossa vida não se vislumbra ainda nenhum sinal de verdadeira santidade. Bufo? Dá pra dormir com essa? É um tapa bem certeiro isso aqui, né? Vamos caminhar aqui pro livro 2, pra gente adiantar alguma coisa. Acho que merece outra live, viu, sobre esse livro, só acho. Sim, inúmeras. 2. Como eu falei, né? A gente está falando de alguém que teve seus votos, né? A sua vida de abnegação,
a partir da vida que se propôs a ter, né, de monge, separado e tudo Sim. mais. Pra falar nisso, eu nem te perguntei, assim, como é que é pra tua experiência de ler alguém, né, de outra vertente teológica, de outra, né, tradição. Rapaz, olha, foi difícil, viu? Foi desafiador, né? Porque a gente tem um preconceito bem sutil, né? Dentro da É, gente, assim, padre católico, eu né? diria assim, a gente nem tanto, porque, sei lá, pelo menos a gente de uma vertente mais reformada, a gente até É, aqui e acolá costuma escutar pastores, né? isso. Pelo menos eu tenho algumas pessoas que eu admiro, né? E eu vejo algumas pessoas que eu gosto, né? Que são protestantes, mas citando pessoas católicas, romanas e tal. Por exemplo, Sim. eu tenho muita vontade de ler aquele livro do Von Balthasar, eu não lembro o título agora, mas que ele vai falar sobre o Dhamma da doutrina, alguma coisa assim. Mas ele é católico, né? Outro cara que eu tenho muita vontade de ler também é Charles Taylor. É um livro Uhum. dele chamado alguma coisa do Self, não lembro agora, mas ele também é um autor católico muito interessante, muito bem citado entre os protestantes, né? Enfim, Pois é, então, mas a gente, pra mim a foi, gente considera assim que é, foi bem desafiador, porque da onde eu saí, eu não costumava beber de outras fontes, né? Era sempre ali daquela denominação, e se fosse para outra, não era legal, não era bem vista, né? Então, quando você passa para outra denominação que abre mais as portas para isso, que tem uma visão diferente, de que Deus pode usar qualquer pessoa que Ele queira, né? E ver Deus usando a vida desse rapaz, desse homem, né? Através desse livro é algo que nos faz pensar, de fato, né? Ouvir e reter o que é bom. Aquilo que não é bom a gente dispensa, a gente joga fora, mas ouvir e reter aquilo que é edificante pra gente, aquilo que vem de Deus, aquilo que é, tem respaldo bíblico. Porque até aqui no livro fala que nem tudo que nos agrada os ouvidos, nem tudo que é do nosso gosto é do gosto do nosso Senhor, é daquilo que agrada a Ele. Às vezes a gente. Essa ideia aqui é muito diferente, muito revolucionária, mas quando você vai para a Bíblia, o negócio tem nada a ver, né? É uma ideia herética, né? É uma heresia. Eles Paulo viu heresia. Então, eu achei muito legal essa experiência com esse livro, né, de outra denominação. Não sei se eu teria curiosidade de ler outros livros com relação de denominações diferentes, mas esse aqui eu recomendo para todo mundo. Se tiver dinheiro, eu dar para todo mundo da minha família, todo mundo da igreja. Vai ler esse livro aí, do Caleu Livro por Valor. Tome, lê esse aqui, que é muito bom. enfim, mas eu considero que a gente tem muito que aprender, né, com pessoas piedosas, independente da ordem, né, litúrgica ou teológica e tal, se é uma pessoa que de fato busca, né, a, a Deus, é como você falou, a gente precisa reter o que é bom. A gente teria muito tempo, por exemplo, no caso desse aqui, alguém que estima a vida com Deus a tal ponto de viver separado daquilo que poderia ser algo, né, um caminho para uma queda, para uma vida, né, menos do que aquele teve, né, uma vida menos devota. Então, Sim. é coisa que a gente pouco encontraria, pelo menos dentro do protestantismo, né? A gente encontra assim alguém que realmente consegue ter essa abnegação. Então, daí já é um exemplo bem legal. Né? Nesse capítulo 5 do livro 2, eu relutei um pouquinho, porque, como eu falei, né? Algumas coisas eu quero concordar, mas às vezes não dá. Quando ele diz assim, por exemplo, lá no ponto 2, no finalzinho, ele diz: se queres ter paz e verdadeira união com Deus, despreza tudo mais, a fim de só olhares para a tua alma. Eu achei uma coisa assim meio tipo, então tá dizendo para eu abandonar o mundo, não olhar para nada mais, então somente cuidar da minha alma. Como eu falei, eu considero o que ele está dizendo, eu encontro verdade aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade, assim, é como alguém que chega ao extremo de dizer, olha, nada no mundo importa, né? Somente cuida da tua alma e tu e Deus, né? Uhum. Eu Mas eu tenho um acredito pouco. que o ponto que ele fala aqui, no sentido
da paz verdadeira com Deus, que muitas vezes a gente atribui, assim, que eu acredito que seja, a gente atribui a paz com Deus como um ritual, como encargo de consciência. Tipo, eu li a Bíblia, então eu tô amigo de Deus. Eu não li a Bíblia, eu tô afastado de Deus. Aquela coisa de ganho salvação, tiro salvação, ganho salvação, tiro salvação. Eu acredito que seja isso, né, que ele fala. Se quer ser paz verdadeira, despreza essas outras coisas, né? De querer fazer com aquilo. Nós somos craques nisso, né? Fazer aquilo que é bom se tornar pecaminoso, né? Ler a Bíblia, orar, estar em comunhão com Deus. Despreza o jeito com que você olha isso e busque olhar para a tua alma. Cuide da sua alma. Como é que eu consigo cuidar da minha alma? Olhando as escrituras, olhando que as escrituras nos levam a pensar, nos levam a agir, a forma com que Cristo lidou. Porque quando Cristo estava aqui, todo mundo desprezou todo mundo. Ele foi lá, fez o que tinha que ter feito, encarou quem tinha que encarar, e mesmo assim ele cuidou da alma dele. Ele orava, ele subia ao monte para orar, para ficar sozinho. Então, ele tinha esse cuidado com a alma dele. Eu acredito que seja isso. Se a gente levar o pé da letra, de fato, é isso mesmo. Tipo, dane-se o mundo, dane-se todo mundo, eu vou virar emoji. O autor, Guilherme, aqui, né? Thomas de Kempis, mas a tradução é do seu padre Leonel Franca. Esse livro aqui, ó. Tomás de Kempis. No capítulo 12 do livro 2 ainda, eu achei uma parte, é uma das partes maiores assim do livro, pelo menos eu considero, né? Os capítulos são bem pequenos, né? Mas nesse aqui ele deu uma esticada, né? E eu achei muito interessante, porque nesse capítulo específico ele deu essa esticada, né? Porque ele vai falar sobre a cruz de Cristo. Sim. Vai falar sobre o caminho da Santa Cruz e tudo mais, enfim. E eu considerei os dias atuais que a gente vive, né? E verdade. Às vezes precisamos de atitudes mais radicais, ainda daquele ponto, né? De atitudes mais radicais para nos livrar de pecados que nos acompanham há tanto tempo. Aquela coisa de ter o pecado de estimação, né? Às vezes a gente vai ter que ignorar as outras coisas, tratar deste pecado em especial para poder depois tratar dos outros, né? Acredito que sim. Então, considerando os dias atuais, a gente vive em meio a um evangelho diluído, né? Onde se propaga. Tem um bichinho voando aqui, cara. Em nome de Jesus. Verdade, pastor. Melhor livro devocional, sem dúvida. Ano que vem é ele de novo. A gente se depara com um evangelho tão diluído hoje, onde se propaga a falsa imagem de um Cristo que só é amor, né? Onde tudo é bênção. Acho que a internet está caindo. Mas a gente sabe que esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz tem a ver com renúncia, né? E logo no começo desse capítulo ele vai dizer, olha, muitos acham dura a afirmação de renegue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, né? Aí ele combate dizendo assim, duro mesmo vai ser ouvir, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado aos demônios e aos seus anjos, né? Então, cara, não tem nada de duro em siga-me e renegue-se comparado a isso, porque duro mesmo vai ser você ouvir isso, e como eu falei, se identificar com Cristo não é nada mais, nada menos do que a certeza de que, sendo parecido com Ele, é a forma que Ele me reconhecerá, né, diante do seu trono. Sim. Porque, do contrário, vai ser isso. Não serei conhecido por Ele, né? E a tendência será se apartar. Então, porque a gente vive, né, no meio desse contexto onde se entrega esse evangelho que não tem renúncia, que não tem cruz, né? Aí no ponto 6 ele diz, cuida escapar aquilo de que não se eximiu nenhum mortal. Ou seja, ninguém escapou da cruz. Você está cuidando mesmo em querer fugir disso, né? Sendo que é impossível. Olha, que santo houve no mundo que não teve cruzes e tribulações? Nem Cristo, nem Jesus Cristo, nosso Senhor, passou em toda a sua vida uma só hora sem as dores de sua paixão. Porventura não era necessário que Cristo sofresse as coisas e assim entrasse na sua glória, que é uma citação de Lucas, né, 24. Sim. Como, pois, busca outro caminho fora da estrada real da Santa Cruz, né? E é o que a gente se vê muitas vezes hoje em dia.
igrejas e falsos mestres, falsos ensinos que propagam o evangelho sem renúncia, sem cruz, né? Onde o próprio Cristo vai dizer lá em Lucas 24, olha, existe um custo para o discipulado. Quer me seguir? Você não pode amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, né, do que a mim, senão você não é digno de mim. Mas quer me seguir? Negue-se e siga-me. Na verdade, a gente vive numa cultura que, infelizmente, leva a questão do amor próprio, né? E a idolatria desse amor próprio faz com que a gente se coloque em primeiro lugar acima de qualquer outra coisa. E, infelizmente, esse conceito ele tem se infiltrado nas igrejas através dos vínculos feministas também, né? Tipo, você tem que aprender a se amar. Gente, a gente já se ama ao ponto do próprio Deus falar assim, se negue. Você se ama tanto que você tem que se negar para poder me seguir, entendeu? Porque o negócio é muito sério. Se você já se ama, você já é egoísta o suficiente, então sai. O pessoal enfeitou o primeiro mandamento, né? Aí falou assim, olha, mas como é que eu posso amar o outro se eu não me amo? Eu tenho que me amar primeiro. Exatamente. Gente, o primeiro mandamento tem nada a ver com se ame primeiro, não, gente. Ele já presume que você faz isso de natureza, então só ame ao outro como você se ama. Exatamente. Então, esse negócio de querer se amar, de ter pena de si mesmo, a gente tem muita pena da gente. Tipo, a gente tá muito cansado, eu não aguento, é muita coisa. A gente tem muita pena, a gente leva com uma leveza tão grande quando as coisas é pra gente, mas quando é pra acusar o outro, quando é pra falar com o outro, toma e sola, né? Tipo, a Bíblia diz isso, seu crente. Mas a Bíblia nos chama justamente para isso, para sofrer, para levar a cruz. E no ponto 8, lá no meio, que é o ponto 8 também é enorme, ele diz assim, pois quando alguém se submete de bom grado, o peso da tribulação, todo se converte em confiança que se consola. Então, quando você para de lutar com esse sentimento de assim, não, eu preciso me amar, preciso me cuidar, não posso me negar minha essência para poder seguir a Cristo. Mas quando a gente olha para Cristo, olha que o próprio Cristo negou a si mesmo, né? Levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, e permitiu que nós tivéssemos contato com o nosso Deus. E Jim Wick fala uma frase que é muito essencial. Você quer saber como o ser humano deveria ter sido? Olhe para o único ser humano que nunca pecou. Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para Cristo Jesus e vê que ele suportou todo o sofrimento como uma ovelha muda ao matadouro, a gente, se cala. Porque se o meu mestre suportou, eu também consigo suportar. Porque ele nunca nos remete sofrimentos, nos dá pesos que a gente não consiga suportar. Ele não tem prazer em nos rebolar uma porrada de peso e ver quem consegue carregar, que nem Round 6, né? Round 6, a pessoa bota lá o sofrimento, vamos ver quem chega no final. Não é assim. O Senhor, ele é... Eu não assisti. Ele é bom pastor, ele cuida de nós. Então, ele permite o sofrimento, ele permite que nós carreguemos a nossa cruz, mas ele tá ali. Olha, Sim. Tá tudo bem, me siga, né? Vai doer, mas vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Amém. Vocês não estarão órfãos, né? Enviarei o Consolador, que estarão com vocês todos os dias. Vamos aqui pro capítulo... Vamos pro livro 3? Bora. Quer destacar mais alguma coisa? No livro 3, no capítulo 3, ele vai falar que as palavras de Deus se devem ouvir com humildade e como muitos não as consideram. Fala, Deus. Eu achei muito importante esse capítulo aqui, onde ele vai fazer um contraste entre aqueles que buscam somente os privilégios deste mundo e não se atentam para a glória eterna, né, para as promessas e para o cumprimento das promessas eternas, da glória eterna. E fica muito pesada a conversa aqui, mas é um pesado necessário, onde
aqui no ponto 3 ele vai falar Jesus Cristo, né? Naquela fala intercalando entre o Cristo e aquele Alma que fiel, Jesus Cristo, sim. mas ele vai dizer, eu vou ler, tá? Essa parte aqui, porque não tem como Ah, só. Ele diz assim: eu ensinei os profetas desde o começo, diz o Senhor, e até agora não deixo de falar a todos os homens. Muitos, porém, ficam surdos e insensíveis à minha voz. A maior parte dos homens prefere ouvir a voz do mundo, a de Deus, e segue mais facilmente os desejos da carne que a vontade divina. Promete o mundo bens caducos e significantes, e é servido com empenho. Eu prometo bens soberanos e eternos, e o coração dos homens permanece insensíveis. sim. Quem com tanta solicitude me serve e obedece em tudo como se serve o mundo e os seus potentados, envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz. E se queres saber a causa, presta-me ouvidos. Por uma pequena prebemba empenha-se longas caminhadas. Pela vida eterna muitos mal se levantam o pé da terra. Procura-se o lucro mais vil. Por uma moeda armam-se muitas vezes vergonhosos processos. Por uma bagatela ou promessa mesquinha sofrem-se noite e dia 1000 incômodos. Ou seja, ele está fazendo contraste. Aqueles que buscam as glórias do mundo, as glórias passageiras, como essa galera se empenha, como elas se desgastam nessas glórias vãs, passageiras, mas aquele que oferece a glória eterna, promessas divinas, promessas de eternidade, muitas vezes nós levantamos sequer o pé da terra e se movemos em direção a isso. Para você ver, isso me lembrou uma música, cara, é a música do Gerson Borges, onde ele vai falar que o coração de Deus é uma chaga aberta. É muito interessante, porque ele vai falar que ninguém sofre como Deus. Você imagina um Deus de todo amor, de toda graça, que sempre oferece com seus braços estendidos amor eterno, vida eterna. E quão negligentes somos nós a ponto de sequer nos movermos em direção a isso, mas do contrário, nos movemos com muita facilidade as coisas daqui, as coisas que são e temporais. Eu achei muito forte essa parte. Sim. A gente é muito visual, de tato. Aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo. Então a gente se apega a isso, né? A uma casa, a um casamento, a um emprego. Então a gente se apega a isso de um jeito que isso, em vez de ser benefícios que nos ajude durante a peregrinação aqui na Terra, elas acabam ofuscando aquilo que tudo isso aponta. Uma casa, ela aponta para Cristo. Como que ela aponta para Cristo? A nossa morada celeste. Nós estaremos eternamente numa casa que o Senhor mesmo disse que ia preparar para nós e que quando ela estivesse pronta, Ele iria nos chamar. O casamento nos leva a olhar para Cristo, porque Ele é o nosso noivo que está nos esperando. Entendeu? O sol nos mostra, nos aponta para Cristo. Lembrando que Ele é a luz que nunca se apagará. Ele será brilhante para sempre. Então, muitas vezes a gente esquece esses princípios. Por isso que a vida cristã, se ela não é baseada em princípios, se a vida cristã ela não tem disciplina certa, que é aquilo que a gente falou no começo, tudo é em vão. Perde o sentido, perde o significado real de que Deus, daquilo que é bom, que Deus fez, perde o real sentido. Então, de fato, o carão que ele dá aqui é muito válido para os dias de hoje. Porque crentes têm perdido o olhar para as coisas eternas. E o seu coração tem estado preso aqui, nas coisas daqui. Aonde está o seu coração, estará também o seu tesouro. Por isso que muitos crentes, infelizmente, ainda têm medo da morte. Ainda têm medo de morrer. Já que seu coração está aqui, uma morte é uma coisa evitável. Justamente. É aquela coisa, um livro que eu também estou aqui, que agora que eu terminei esse, estou aqui na meta para ler, que é esse aqui. Indicação do Gabriel, né?
que ele falou uma frase que me chamou muito a atenção, que quis que eu comprasse esse livro, que falou: se nós não conseguimos ter comunhão com Deus aqui, parafraseando, né? Se nós não conseguimos nos alegrar com a presença de Deus aqui na Terra, por que eu vou querer ir para o céu se Deus vai estar lá para sempre? Se eu vou ver Deus para sempre, se eu vou estar lá com Deus para sempre. Então, aqui é como se a gente dividisse a nossa vida em partes, né? A minha vida espiritual e a minha vida carnal. Né? Esse dualismo. Mas, na verdade, não existe isso. Se você é cristão em todo canto. Cristo precisa ser o Senhor da minha vida toda. Não só da minha vida espiritual. É interessante isso, porque aquele que não ama a Deus, o que será o céu para ele? Né? Uhum. O céu vai ser um inferno. Exatamente. Aquele que não ama a Deus vai viver eternamente com ele, meu amigo. Tá, e livro 4, pra gente finalizar. Você tem alguma coisa? Porque aqui eu quero confessar meu pecado, eu não li o livro todo. Aí... Ponto 4. De como se levantar na presença de Deus em verdade e humildade. Aqui ele fala no ponto 1, que eu acho que é bem legalzinho, pra gente poder botar ponto 3 pra gente poder encerrar. Ele diz: Jesus Cristo, ele que tá dizendo, né? Filho, anda em verdade na minha presença e busque-me sempre na simplicidade do teu coração. Quem anda em verdade na minha presença será protegido contra as ciladas do inimigo, e a verdade o livrará das seduções e calúnias dos maus. Se a verdade te livrar, será verdadeiramente livre, e pouco te dará das vãs palavras dos homens. Aí fala: alma fiel, Senhor, bem verdade é o que dizes. Peço-vos que assim aconteça comigo. Ensina-me a vossa verdade. Defenda-me e conserva-me até o fim no caminho da salvação. Livre-me dos maus desejos e de toda afeição desregrada, e andarei na vossa presença com grande liberdade de coração. Então, essa é uma oração que ela deve nos acompanhar sempre. Que se a gente não sabe o que pedir para Deus, se a gente não sabe o que falar na oração, que nós possamos falar assim: Senhor, me ajuda a permanecer fiel até o fim, a caminhar até o fim, a estar firme na sua verdade, a não desviar o meu olhar para os conceitos que têm saído nas mídias, de várias outras coisas, que nós possamos estar com os olhos fitados na verdade. O que é a verdade? A palavra do Senhor é a verdade. Então, se a gente tem essa base firmada em nossos corações, a gente vai saber trilhar um caminho correto. E muitas vezes falta isso. A gente se contenta com uma pregação, a gente se contenta em, às vezes, não fazer coisas, né? Tipo, eu não fumo, não bebo, eu não prostituo, eu me dou bem com meu vizinho. E nos esquecemos da base. Você ama Deus? Verdadeiramente você ama Deus? Você conhece a palavra do Senhor? E quando eu falo você conhece a palavra do Senhor, não é versículos decorados. Quantos mil versículos você sabe decorar? Você consegue colocar em prática? Versículo simples que eu citei no início da palavra, Mateus 7,14. Você consegue tratar o seu irmão da forma com que você gostaria de ser tratado? Então, essas coisas, elas devem nos fazer voltar, nos recolher, como Thomas sempre fala, se recolhe-te, ou de manhã ou à noite, mas recolhe-te ao Senhor, para pensar e nos fazer refletir de como se deve andar na presença de Deus. Será que é de qualquer maneira que eu devo andar? Ser cristão de qualquer forma? Não, tem a maneira certa. E é isso que muitas vezes faz com que o mundo nos odeie, porque o mundo quer viver numa liberdade que não existe. De qualquer forma, eu sou cristão, mas eu faço umas coisinhas ali, tá, mas eu sou crente. Meu coração, você não pode me julgar se não vê meu coração. Será? Então, essas coisas, elas devem... esses dois pontos aqui, gente, é uma oração. Gravem isso na mente de vocês, que vocês possam sempre pedir a Deus para que o Senhor guie os seus passos todos os santo dia na presença dele, que vocês possam pedir, Senhor, me dê uma porção dobrada para me sustentar esse dia de hoje, para que eu consiga ser a imagem de Cristo no meu falar, no meu pensar. E não é fácil, porque quando a gente pede para que o Senhor nos ajude nas tribulações
que vão se levantando, parece que tudo acontece para que você seja o contrário daquilo que você pediu. Tipo, Senhor, me dê paciência. Acontece trocentas coisas para que você perca a paciência e peque contra Deus, peque contra seu marido, peque contra o seu filho. Senhor, me dê mais amor. Acontece trocentas coisas para que você não queira amar. Né? Que amor é o sentimento. Não, amor é a decisão. Você decide amar uma pessoa. Né? Então, dentre outras essas coisas. Esse ponto abrange muitas coisas, então eu vou passar muito tempo falando, né? Então, para mim, esse capítulo, esses dois pontos são essenciais. Sim, e vale lembrar que a gente está falando de imitação de Cristo. Então, imitar Cristo é isso, né? É viver, é ser o que ele foi. Né? Então, não poderia ser diferente. Uhum. Para pensar, se você pedir, Senhor, me ajuda, eu quero amar mais a minha igreja. Meu irmão, pode ter certeza que vai aparecer irmão pensando mal de você, tentando você, porque você está pedindo mais amor. E é nesse momento que o seu amor será provado. Sim. Que o seu amor será lapidado, que o seu amor será como de Cristo. Imitar Cristo é isso. Eu peço mais paciência para a Thay, por exemplo. A Thay vai aparecer com momentos que vão ser de me tirar do sério. Mas a minha paciência não seria moldada de outra maneira. Precisa da situação de me tirar do sério. Não é como aquele áudio, né, bem conhecido, que a mulher estava falando assim, olha, eu quero falar desse mundo caótico. Não. Aí o menino, mãe. Enfim, né, dá no que dá. Fala, peste bubônica. Imitação de Cristo não é isso. É você ser como Cristo foi, né? Aqui eu queria indicar um filme. Né? Não sei se você já assistiu, mas esse filme é muito interessante. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse filme fala de um cara, né? Alguém que tinha, né, na sua vida cotidiana, ser parecido com Cristo. Então, é muito interessante. Conta a história do protagonista vai pedir emprego numa cidade, ele chega e as pessoas negam para ele, mesmo assim ele se esforça e tal. Ele vai numa igreja, né, e pede uma oportunidade e fala daquilo que ele mais vê dentro das escrituras do que aquilo que aquela igreja estava vivendo, enfim. É muito interessante. E o filme tem essa pegada, né, de como, assim, nos dias atuais seria alguém que vive como Cristo viveria. Então, muito interessante. Às vezes a gente se pega tanto entretenimento, né, esquece de... O filme é baseado no livro, olha. Pode ser que sim. Né? Não sabia, não sabia. Não sei se foi, mas é um filme muito bom. Tem a ver com isso, né? Então, quem puder assistir, assista, tá? E assiste depois. Qual o nome? Em seus passos, o que faria Jesus? Certo, vou anotar aqui. Anotai-vos. Eu ia falar alguma coisa sobre esse ponto, mas eu não lembro, porque a minha memória é de um senhorzinho de 60 anos. Mas, eu acho que é isso, eu acho que bateu o tempo aí, já fez pra estourar, passou de 1 hora, né? Foi um tempo muito bom. Eu só acho Pessoal que tá na live deveria ainda ter comenta, round. fala se tem alguma curiosidade, o que vocês acharam, se vocês querem comprar o meu livro. Brincadeira, gente, não tem não. Alguém tem alguma dúvida? Algo do tipo? Gente, esse livro ele é bem barato. É um investimento muito bom. Comprem, vale a pena. Inclusive Você nós, não né? tem desejo de ler o livro, leia esse livro, meu filho. Leia. Nós não, assim, eu digo nós, porque a Thay é rica, eu que sou pobre, a gente, assim, espera essas promoções, assim, da Tem o família link do cristã, Mateus e na Amazon. Black Friday. Olha, venda Entre no teu meu peixe. link, em nome de Jesus. Seja um imitador. Digo, o que Cristo faria no seu lugar? Ele entraria no meu link. Ele abençoaria a vida do irmão. Abençoaria a vida do irmão. Não seja tíbio, não seja tíbio. Mas existe essa promoção da família cristã, que vem 4 livros junto com esse, né? Eu lembro que eu comprei acho, de 49 não é, por aí. Você fala que... Ou foi R$30, eu não lembro. Mas Acho foi que bem foi barato 49. para 4 livros. Você fala que... Uma coisa assim, né? Esse livro tem um cheiro muito bom, gente. Pensa num livro cheiroso. Se você gosta de cheiro de jornal, assim, deveria... A Boticário, olha. Faça um perfume com livro com cheiro de livro. Verdade. Que é bom. É um bom.
É um bom empreendimento. Para finalizar, eu gostaria que a gente lesse essa oração do capítulo 3, versículo, estou lendo a Bíblia. Tá aí, ó, o bom conselho do pastor, né? Aconselho a comprarem para iniciar o próximo ano lendo e usando ele como iniciar as devocionais. Gente, eu proponho aqui para o Matheus, né, também. Se vocês que assistiram essa live, que vocês gostaram, tem alguma dúvida do que é devocional, de como fazer, qual é a importância disso, a gente vai colocar uma caixinha para que vocês possam interagir e perguntar. Próximo mês tem novidades quanto ao devocional, essa questão do advento, do Natal. Então, que vocês possam estar por dentro também. Esse mês ainda, né? Esse mês ainda, né? Então, que vocês possam estar por dentro. Se vocês têm alguma dúvida sobre o devocional, manda aqui uma mensagem de Tainá, não sei como fazer um devocional, não sei em que horário fazer, não sei por onde conversar. Essa dica que o pastor deu é muito boa. Começa com esse livro, lendo um capítulo desse livro. O pastor geralmente comenta para as devocionais de iniciantes, né? O livro de Provérbios também é muito bom. Provérbios ou Eclesiastes. Você lê, você nem falou que é o pastor, né? Você lê, você entende e você pratica. Você lê, você entende e você pratica. Porque ler por ler não vai te edificar. Não vai fazer você imitar a Cristo. Vai Inclusive, fazer é uma você das ter um coisas cabeção. já criticada aqui no início desse livro, né? Ele vai falar dessa disparidade entre aquele que quer buscar uma vida de intelectualidade, de conhecimento, mas sem aplicação na vida prática. Então ele critica muito essa questão, né? Ele vai falar de que te vales conhecer as grandes filosofias, né? As grandes ciências e tal, e não ter uma vida piedosa, né? De nada vale. Porque no final das contas, o que será perguntado no dia do juízo não é quantos livros você leu, mas que vida você levou. É verdade. Vamos para a final da oração. Livro 3, capítulo 3, minha gente. Tá, tu lê aí porque tu lê melhor que eu. Tá bom. Oração para implorar a graça da devoção. Alma fiel. Meu Deus e Senhor, sois todo o meu bem. E quem sou eu para atrever-me a falar a vós? Sou o mais pobre dos vossos servos, vermezinho, abjeto da terra. Muito mais pobre e desprezível do que eu mesmo, sei e ouso dizer. Lembrai-vos, porém, Senhor, que nada sou, nada tenho e nada valho. Vós sois bom, justo e santo. Tudo podeis, tudo dais, tudo encheis. Só ao pecador deixais vazio. Lembrai-vos de vossas misericórdias. Salmos 24, 6. Enchei meu coração de vossa graça, vós que não quereis que fique vazia nenhuma de vossas obras. Como poderei suportar-me nessa vida miserável se me não fortificar a vossa misericórdia e a vossa graça? Não me ocultes a vossa face. Salmo 142, 7. Não me demoreis a vossa visita. Não me prives da vossa consolação, para que a minha alma não fique diante de vós como terra sem água. Salmo 142, verso 6. Ensina-me, Senhor, a fazer a vossa vontade. Ensina-me a estar digna e humildemente em vossa presença. Sois a minha sabedoria, vós que conheceis em verdade e já me conheceis antes que fosse criado do mundo e antes que eu nele nascesse. Amém, Amém. amém. E a igreja diz amém. Amém. Bom, gente, a gente fica por Beijo, aqui. amém. A gente espera que você tenha sido edificado, né, nessa conversa. A gente espera ter estimulado você, né, a ter uma vida mais parecida com Cristo, assim como nós estamos nessa busca também. Né. Se interesse a buscar a Deus nas disciplinas espirituais. Conte sempre conosco, né? A igreja está aqui justamente para isso. Nós somos um corpo, né, buscando a plenitude, né, sermos parecidos com Cristo plenamente. Né. Estamos nesse processo. A igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja, na verdade, é um ser que está sendo construído nessa perspectiva. Sim. E um dia desejamos estar plenamente parecidos com o nosso Cristo. Tchau, meu povo! Tchau, gente. Tchau, Thay. Foi um prazer. Um prazer. Até a próxima. Até.